Eu recebo agora o diplomata Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos entre 1999 e 2004. E além de ter sido representante da diplomacia brasileira lá nos Estados Unidos, continua ainda com um olhar muito apurado com o que acontece na América do Norte. Embaixador, muito obrigado pela presença, um duplo agradecimento. Aliás, hoje é finalzinho, né, de Natal. Muito obrigado por ter achado um espaço na sua agenda, inclusive social, para falar conosco. E, embaixador, eu vou começar com a pergunta mais óbvia, que é: qual é a chance, na sua análise, do Donald Trump sair deste campo da ameaça e levar essas promessas duras para o campo da realidade? A polêmica mais recente é essa, que os Estados Unidos poderiam retomar o controle do Canal do Panamá. Existe aí um enorme espaço entre teoria e realidade. Mas o senhor, que representou o Brasil nos Estados Unidos, desde então, olha com bastante cuidado a América do Norte, qual é a possibilidade disso se tornar realidade? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Olha, eu acho muito difícil que ele consiga realizar tudo que ele está prometendo, né? A começar que a primeira promessa dele foi a deportação de 10 milhões de imigrantes, né? Isso é impossível ele realizar durante o período que ele vai estar como presidente, né? Além disso, a questão do combate às drogas também vai exigir um esforço muito grande internamente nos Estados Unidos. Com relação a essas últimas bravatas, né, não só a questão do Canal do Panamá, mas também a compra da Groenlândia, transformar o Canadá em mais um estado americano, eu acho que isso tudo é um pouco de ficção, né? Vai ser muito difícil ele implementar isso. O que ele vai poder fazer, eu acho, é a imposição de tarifas, né, retaliatórias, dependendo do país, dependendo do assunto. Essas outras bravatas eu acho muito difícil ele efetivar. Agora, embaixador, claro que o Donald Trump, ele é um presidente americano sui generis. Não dá para ser comparado com nenhum outro, a não ser com ele mesmo, no período em que ele teve o primeiro mandato há outros 4 anos. Porque, onde que eu quero chegar? Porque ele sai do mundo dos negócios e tenta trazer alguma dessas características para a administração pública da maior potência do mundo. E na teoria das relações internacionais tem um capítulo chamado Brinkmanship, ou brinkmanshipping, né? Quando no mundo dos negócios alguém faz pressão contra o seu adversário, um oponente no mundo dos negócios, e esse oponente acaba ali pedindo o arrego e aquele que fez pressão consegue uma vantagem econômica, uma vantagem num contrato. Fazendo um paralelo, parece que o Donald Trump está pressionando muita gente para tentar criar um ambiente de constrangimento e conseguir algum tipo de vantagem. Só que essa comparação, elas são grandezas diferentes, né, embaixador? O mundo dos negócios e o mundo da administração pública. Quais são os riscos do mundo? Eu entendo que o resto do mundo está em compasso de espera para o que de fato vai fazer Donald Trump a partir de 20 de janeiro de 2025. Mas olhando no macro, no ambiente global, quais são os riscos da gente ficar nesse compasso de espera, esperando um próximo passo de Donald Trump? Olha, eu acho que muitas dessas promessas que ele está divulgando são dirigidas para o público interno, né? Como aqui no Brasil a gente vê o presidente Lula, mesmo o Bolsonaro, falando certas coisas que são mais para o público interno do que para a realização para a obtenção de resultados concretos. Então, eu acho que o caso do Trump é a mesma coisa. Ele está falando para o público interno deles. E muitas dessas teorias de negócio, ele tem um livro, né, da negociação comercial e tal, que se aplicam nas negociações comerciais privadas, elas não se aplicam nas negociações multilaterais. É claro que tem um peso, né, a voz dos Estados Unidos, a voz do presidente americano, mas eu acho que a coisa que tem mais
viabilidade para ser executada é essa imposição de tarifas, porque aí não depende de nada, depende apenas dele e os países vão sofrer, não é? As consequências dessas tarifas. Embaixador, eu gostaria de aproveitar o privilégio de estar conversando com o senhor e mudar um pouco a página aqui da nossa conversa, olhando um pouco para uma retrospectiva de 2024. O Brasil, o atual governo, lidera o Mercosul e consegue um chamado acordo histórico com a União Europeia depois de 25 anos de negociações. É claro que essa suposta aliança entre Mercosul e União Europeia ainda passam pelos parlamentos, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas olhando para um saldo diplomático do Brasil, o senhor acredita que o Brasil sai fortalecido? Qual que é o capital político que o chanceler Mauro Vieira, o atual governo, o Brasil, de um modo geral, conquistam com esse acordo? Olha, eu acho que esse acordo foi muito importante, não é? A persistência do Itamaraty em continuar essas negociações, eu acho que foi muito positivo para o governo brasileiro. Eu acho que esse acordo tem mais importância geopolítica do que comercial. As preferências que foram negociadas são de algum tempo atrás. As cotas para os produtos agrícolas são muito pequenas, mas hoje, depois de 20 anos, esse acordo se tornou muito importante em vista das transformações geopolíticas. Hoje você tem o comércio internacional, o cenário internacional, dividido em dois grupos, né? Você tem o grupo ocidental com os Estados Unidos e você tem o embrião de um grupo formado ao redor da China, com muitos países que têm comércios prioritários com a China. A China tem mais de 130 países em que ela é o principal parceiro. Então, é uma força muito grande no comércio internacional. E essa assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia é importante porque ninguém nega que o Brasil é um país ocidental, né? Os valores, princípios e interesses na negociação, na relação com os Estados Unidos. Mas nesses últimos 15 anos, o Brasil desenvolveu uma relação muito próxima da Ásia em geral e da China em particular. Cerca de 50% das nossas exportações vão para a Ásia. E na parte agrícola, 37% das nossas exportações agrícolas vão para a China. Então, para evitar que a gente tenha que tomar partido ou tenha que ficar mais próximo ou mais alinhado dos Estados Unidos ou da China, esse acordo com a União Europeia é muito importante, não só porque vai obrigar o país a modernizar a indústria, a inovação, a pesquisa, para tornar a indústria mais competitiva, mas também porque oferece um terceiro caminho, não é? Para a política externa brasileira, sem nenhum alinhamento a países ou grupo de países, tanto de um lado quanto de outro. Eu acho muito importante do ponto de vista da política externa brasileira. Agora, embaixador, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria amarrá-la, porque nós falamos dos Estados Unidos, puxei para a parte do Mercosul, agora eu queria conectar Brasil e Estados Unidos. Convenhamos que a relação Brasil-Estados Unidos é bem distante, né? O Brasil não está muito ali na zona de influência com O Brasil não está muito na zona de influência dos Estados Unidos. Mas isso pode mudar com o Donald Trump ou ficar ainda mais distante? O Donald Trump citou o Brasil como um país que sobretaxa os produtos americanos, mas me parece que apenas apareceu ali numa lista de consulta dele. O Brasil não tá ali no quintal dos Estados Unidos. A tendência é que se torne mais longe ou pode haver uma aproximação com o Donald Trump como presidente, quero dizer? Olha, o Brasil está na zona de influência americana, né? A América Latina inteira é uma área de influência americana, né? Se a gente sabe disso, América Central, América do Sul, não só a questão da imigração, como a questão do tráfico de drogas e tal. E agora, com o Trump, o que vai acontecer em relação à América do Sul é uma
ênfase ideológica muito grande, não é? Com a escolha do Marco Rubio como secretário de Estado, você vai ter uma ação do Departamento de Estado muito mais presente na América do Sul do que no passado, nesses últimos anos. Inclusive, agora acabou de ser nomeado um enviado especial para a América Latina por parte do presidente Trump. Eles estão montando toda uma equipe para a América Latina. Eu acho que vai haver um esforço do Departamento de Estado de atenção aos países de esquerda, né? a Cuba, Venezuela, Nicarágua e outros países de esquerda também. O Brasil vai estar nessa lista. Eu acho que vai haver um esforço, sim, via OEA, que vai haver uma eleição na Organização dos Estados Americanos, e a OEA pode ser um instrumento de pressão contra os países de esquerda aqui na região. Eu não tenho dúvidas que vai haver um reforço nas medidas restritivas a Cuba. O Marco Rubio é filho de imigrantes cubanos que fugiram de Cuba. Ele certamente terá uma política muito dura em relação a Cuba. A posse do presidente Maduro no dia 10 de janeiro praticamente coincide, né, com a posse do Trump nos Estados Unidos, que vai ser no dia 20. E isso é importante, porque logo no começo do governo Trump vai haver alguma medida contra a Venezuela também. Então, vai ser importante acompanhar essa nova visão muito mais presente da América Latina na agenda do Departamento de Estado do que no passado. Evidentemente, o Departamento de Estado vai ter a sua prioridade com a guerra da Ucrânia, a guerra de Gaza, a questão da Síria, a questão da OTAN, enfim, tem muitas prioridades, mas, ao contrário do que aconteceu no passado, a América Latina vai ser uma área em que o Departamento de Estado vai ter o interesse por causa do secretário de Estado, por causa do Marco Rubio. Embaixador Rubens Barbosa, queria agradecer duplamente por ter compartilhado conosco aqui os seus conhecimentos, por ter achado um espacinho na sua agenda social em pleno Natal para brindar aqui as informações com os nossos telespectadores. Bom restinho de Natal, até uma próxima oportunidade. 2025 nos espera com muitas notícias vindas dos Estados Unidos. O senhor tem um conhecimento privilegiado ali da América do Norte. Espero contar com o senhor também para nos explicar o que nos espera aí no governo de Trump. Boa noite, até uma próxima. Boa noite, muito obrigado.